Olá pessoal, bem-vindos ao canal No Recreio, seu intervalo da vida adulta. Hoje vamos explorar Bruxelas, a charmosa capital da Bélgica e do coração da União Europeia. Nossa jornada começou uma manhã gelada em Antuérpia. Acordamos cedo para não perder a conexão. Tá frio aí, Graça? E se você também quer viajar sem estresse, experimente o app da SNCB Internacional. Lá você confere horários, plataformas e compras de passagens num clique. Pegamos o metrô até a estação central de Antuérpia, um transporte rápido e eficiente que já dá o tom da cidade. Em transporte público, muita atenção ao nome das estações, porque do alto-falante só vai sair um holandês carregado ou um francês, dependendo da região da Bélgica. Em seguida, embarcamos no trem para Bruxelas. Imagine um lounge sob trilhos, com poltronas acolchoadas e mesinha para apoiar o café da manhã. Ah, e claro, aquele croissant fresquinho que fez a gente trocar o pão francês do dia a dia pelo sabor irresistível da Europa. Lá fora, a paisagem belga desfilava. Campos esverdeados, fazendas pitorescas e pontes dignas de um filme. Mas também construções enormes e modernas, dignas de qualquer cidade mundial grande. Ao chegar em Bruxelas, a primeira imagem quase me deixou tonto. Um cara desembarcando com uma prancha de surf debaixo do braço. Por um segundo pensei que estava saindo do metrô de Ipanema, ao invés da capital belga. Fiquei me perguntando onde estaria a praia mais próxima. E foi assim, entre trens confortáveis e surpresas urbanos, que chegamos prontos para descobrir cada cantinho de Bruxelas. Vem com a gente! Nossa primeira parada foi o Mont des Arts. E aí? Esse jardim suspenso que fica logo abaixo da Place Royale. Vem mais pra cá, Lu. Ele faz aquela ponte verde perfeita entre a parte alta da cidade, o Royal Quarter, e o coração histórico, a Grande Place. Aqui no Mont des Arts, você encontra desde relíquias arquitetônicas como a antiga Biblioteca Real, restaurada e imponente, como pequenos pavilhões e esculturas espalhadas por entre canteiros floridos, escadarias com vista para os telhados vermelhos do centro histórico, e ainda é vizinho de museus incríveis, como o Magritte e o Museu dos Instrumentos Musicais. Dica de ouro: chegue logo cedo, quando o sol nasce atrás do Palácio Real. A luz suave faz tudo brilhar e você pega o jardim quase vazio. Fica perfeito para suas fotos. De tempos em tempos, o som dos sinos ecoa pelos jardins, assustando alguns turistas desavisados, como nós, é claro. Tentar fazer igual a menina? Tem que pôr os braços pra cima. Depois de absorver toda essa energia verde, a gente desce até o Grand Place, que fica ali pertinho. Pelo caminho, vamos encontrando esculturas, lojas de arte, igrejas, chocolates belgas absolutamente incríveis e de todos os tipos. Lojas de souvenir com camisas, gorros, galerias, música ao vivo, restaurantes e turistas, muitos turistas.
vezes você entra em alguma galeria despretensiosa e olha só o que você encontra. Que coisa linda. E aproveitando a beleza dessa galeria, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e diz aí pra gente, que lugar você gostaria de conhecer em Bruxelas? Quem achava que só tinha loja dessas lá em Amsterdã, na Holanda, Bruxelas também tem suas lojas, digamos, descoladas. Enfim, chegamos à Grand Place, coração histórico de Bruxelas, fundada ainda no século XI e tombada como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1998. Originalmente era um mercado ao ar livre, que quase não sobreviveu ao bombardeio francês de 1695. Cadê? Em poucos anos, reconstruíram tudo em pedra. No lado sul, o Hotel de Ville foi erguido entre 1401 e 1455. Sua torre de 96 metros é coroada pela estátua de São Miguel combatendo o mal e é um símbolo de proteção à cidade. As casas têm nomes e ornamentos dourados, lembranças da riqueza mercantil do século XVII. Cada detalhe na fachada conta a história de uma corporação local. Curiosidade, não existe igreja na Grand Place. Ela nasceu para o comércio puro. E no número 26, o Le Pignon foi lar de Victor Hugo em 1852, durante seu exílio em Bruxelas. Enquanto a gente capturava o clima da praça, tirando fotos e curtindo o local, e vimos jovens em trajes de gala carregando barris de cerveja pelas calçadas. Que é isso? Sinceramente, a gente não tinha a menor ideia. Ficamos entre uma despedida de solteiro ou uma formatura escolar. Mas não era nenhum nem outro. Era uma Campus, uma festa estudantil tradicional na Bélgica, onde calouros e veteranos entoam hinos universitários brindando com chopp. É a celebração perfeita de amizade, música e, claro, muita cerveja local. O Cantus nasceu no século XIX e sobrevive até hoje como um ritual de boas-vindas aos novos estudantes. Mas que é estranho, é? Vocês, o que acharam do canto? Tiveram vontade de participar da galera? Ou só ficar observando de longe? Deixa aí seu comentário, fala pra gente. E ali pertinho, temos uma loja inteira dedicada ao chocolate da Côte d'Or. Mais uma loja moderninha. Agora, hora de um pit stop na Friteland, a friterie mais icônica de Bruxelas. A Friteland existe desde 1978 e opera como uma verdadeira instituição no coração da cidade. A alguns passos da Grand Place, na rua Henri Mols, número 49, aqui as batatas são sempre frescas, descascadas e cortadas na hora, seguindo o método tradicional de fritar 2 vezes
para garantir crocância por fora e maciez por dentro. Apesar da fila, o serviço é rápido e as porções são bem generosas. Não tem erro quando a fome aperta. Nossa próxima parada é o antigo Palácio da Bolsa, erguido entre 1868 e 1873, para abrigar o mercado financeiro de Bruxelas. Na fachada, 4 estátuas representam arte, agricultura, indústria e ciência, como se fosse o quarteto fantástico do comércio. Por dentro, o salão principal ainda ostenta piso de mármore e lustres elegantes, testemunhas silenciosas de negócios milionários. Mas o plot twist vem agora. Depois de décadas vazio, ele renasceu como Belgian Beer World. Lá você explora um museu interativo da cerveja belga, degusta rótulos raros e sobe ao terraço para brindar com vista panorâmica da cidade. É a prova viva de que em Bruxelas, até um centro financeiro vira templo da boa cerveja. E antes de sair desse salão impressionante, dá uma olhada nessas inscrições nas paredes internas. Antuérpia, Amsterdã, Londres e Paris. Cada uma dessas cidades fez parte do nosso roteiro europeu e logo vai ganhar um vídeo aqui no canal No Recreio. Aliás, já conferiu o vídeo que fizemos sobre Paris? Ficou incrível, hein? Dá lá uma olhada. Então, galera, se inscreve no canal No Recreio para não perder nada. Deixa o like, compartilha com a turma e conta pra gente, de Antuérpia, Amsterdã, Londres e Paris, qual você já visitou ou está louco para conhecer em breve? Deixa seu comentário. Chegamos agora no famoso Manneken Pis, o ícone mais irreverente de Bruxelas. Essa estátua em bronze de um garotinho urinando virou símbolo de humor e resistência local. Você sabia que o Manneken Pis tem mais de 1000 trajes diferentes? De atleta olímpico a Elvis Presley. Ele é vestido para todo tipo de comemoração. Tem até calendário oficial das trocas de figurino. E adivinha quem encontramos por aqui de novo? Galera do Cantos, aqueles estudantes que vimos carregando barris de cerveja pela Grande Place. Eles passam de ponto turístico em ponto turístico entoando hinos e brindando com chopp. É a tradição universitária em ação. Diversão garantida e a prova de que Bruxelas respira música, cerveja, irreverência e amizade em cada rua. Manneken Pis até vendendo waffle. E nesse friozinho gostoso, fomos na tradicional Leônidas comprar um delicioso chocolate quente belga. E enquanto a gente aproveitava o chocolate quente da Leônidas, voltamos para a Grande Place para admirar mais um pouco a beleza arquitetônica do local. E olha, aqui na praça tem mais um museu dedicado à cerveja. Realmente os belgas entendem e gostam desse assunto. Esse aí é o Maison de Bruxelas Belgas, ou a Casa dos Cervejeiros Belgas, que é um museu compacto que celebra a rica tradição cervejeira da Bélgica. Lá você vai encontrar desde antigas cubas de fermentação e caldeirões de cobre do século XVIII, até rótulos e canecas que contam a história do artesanato local. Says. Não. É mesmo? Mentira. É mesmo? Cadê eu? Cadê esse grande funciona? Chegamos agora no beco mais famoso de Bruxelas, o Delirium Village, também conhecido como L'Impasse de la Fidélité, o que em francês significa o beco sem saída da fidelidade. Vai vendo. Aqui são 7 bares temáticos do universo Delirium lado a lado,
do clássico Delirium Café até o Hoploft, para quem curte lupuladas, e o Monasterium, que mistura cerveja e vodka num clima de mosteiro moderno. Mas o hit é a Beer Metric, que são 10 copinhos de 150 ml de estilos variados, servidos numa régua de madeira por cerca de 30 euros. É o jeito mais rápido de descobrir qual cerveja merece seu próximo brinde. Não dá para perder o símbolo oficial, o Delirium Tremens, que nasceu em dezembro de 1988, com 3 leveduras diferentes e maturação em garrafa de cerâmica. Graças a ele, o elefante rosa na porta, que é o mascote que virou lenda. E logo ali em frente fica a Jeanette Peace, que é a irmã do Mannequin Peace. Ela foi inaugurada em 1987 para equilibrar o humor urbano de Bruxelas. E agora você pode tirar foto tanto com o menino como com a menina. Tá aí a Jeanette Peace. Informação legal sobre o Delirium é que ele detém o recorde do Guinness World por oferecer 2.004 rótulos de cerveja de mais de 60 países. Cada canto do bar é decorado com lembranças cervejeiras, placas antigas, bandejas e aquele clima de pub à moda belga. E aí, vocês conseguem encontrar o rótulo da cerveja brasileira? Te garanto que tem ali em cima também. O Little Village é parada obrigatória para qualquer amante de cerveja. Bora escolher seu copo favorito e continuar esse tour cervejeiro por Bruxelas. Em lugares de muita circulação de turistas, fica sempre aquele aviso. Fiquem de olho nos pickpockets, cuidado com os bolsos. E olha a galera do canto aí novamente, eles não param. E chegou a hora de provar mais uma delícia tipicamente belga. Pois os waffles que conhecemos hoje nasceram lá na Expo 58, realizada em Bruxelas. E logo conquistaram o mundo pela massa leve, aerada, por esses bolsões profundos que conseguem segurar tudo o que você possa imaginar. Frutas, chocolate, chantilly. É literalmente um playground de toppings. E aí a famosa loja do confeiteiro Pierre Marcolini e seus macarrons. Que tal mais uma apresentação de música ao vivo nas ruas de Bruxelas, hein? Curiosidade. Músicos de ruas aqui podem atuar legalmente por até 4 horas seguidas sem licença, mas muitos acabam participando de circuitos oficiais para garantir aquela renda extra. É essa mistura de liberdade e tradição que faz Bruxelas nunca parar de surpreender. E entre monumentos e esculturas surge um convidado especial, um Smurf gigante. Curiosidade, ao contrário dos desenhos, a estátua é branca para destacar o design e convidar você a pintar mentalmente o seu Smurf favorito. Claro que tem que ser azul, né? E na volta de mais uma viagem, chegamos novamente em Bruxelas e decidimos visitar o monumento que faltava. Uma rápida pesquisa no Google Maps para verificar o melhor trajeto e decidimos pegar o metrô para ir até ele. Aí o Atômium, o famoso monumento símbolo da cidade de Bruxelas. Esse monumento futurista se tornou o cartão postal de Bruxelas.
o Atome foi construído como pavilhão central da Expo 58, a Feira Mundial de Bruxelas de 1958, projetado pelo engenheiro André Waterken, em parceria com os arquitetos André e Jan Polak. Porra, quanto André, hein, gente? Ele simbolizava o otimismo da era atômica e a habilidade da engenharia belga. Cada uma das 9 esferas representa um átomo de ferro ampliado 165 bilhões de vezes. Eles têm 18 metros de diâmetro, são ligadas por 20 tubos e apoiadas em 3 pilares, totalizando 102 metros de altura. O elevador central na época era o mais rápido da Europa, subindo em poucos segundos. Após uma grande restauração que durou de 2004 a 2006, ganhou um revestimento em aço inoxidável e um espetáculo de LEDs à noite. Hoje, 5 esferas são abertas ao público. As exposições de ciência e design e a esfera superior abriga um restaurante panorâmico imperdível. Nos dias mais claros, dá para avistar até o porto de Antuérpia lá longe, um brinde à vista belga do alto. Chegou a hora de voltar para o centro de Bruxelas. Mais uma vez usamos o metrô. Dica de ouro: esqueça o bilhete em papel. É só aproximar seu cartão de crédito internacional com a aproximação e pronto. Ou então seu celular, usando aquele Apple Pay, Google Pay na catraca, e está resolvido. Passagem validada na hora. Em poucos minutos você já está de volta à Grande Place, pronto para repetir uma das maiores gostosuras da viagem. E aí, já sabe qual é? Deixa aí nos seus comentários o que a gente vai repetir. Vamos ver quem é que vai acertar. Uma característica legal do metrô na Bélgica é que o celular tem sinal o tempo inteiro. Uma característica ruim do metrô da Bélgica é que o celular tem sinal o tempo inteiro. Essa moça aí não parou de falar na cabeça da Grazi. Meu Deus. E quem falou que a gente ia voltar ao Friesland? Acertou! Voltamos ao Friesland para mais uma dose do clássico mitraillette. Não dá para ignorar um sanduba carregado da melhor batata frita belga, né? Como já disse anteriormente, lá sempre vai ter uma filinha. Mas fica tranquilo que a fila é rápida, o serviço é rápido e logo você vai ser atendido. E aí você pode imaginar, né? Uma baguete crocante recheada com carne suculenta, montanha de fritas 2 vezes douradas e o molho que você escolher. Tudo isso por apenas 8 euros. Uma metralhadora de sabores que vai te surpreender de tão gostosa. Rápida curiosidade. Em 2012 rolou um desafio oficial de mitraillette em Bruxelas. Alguém querendo chegar perto da Consistiu em comer 5 sandubas em 10 minutos. Sabe qual foi o recorde? Incríveis 2 minutos e 35 segundos. Aqui a estrela é a batata e a vontade é de repetir. Chegou a hora de pegar o trem de volta para Antuérpia. Espero que vocês tenham curtido nosso tour por Bruxelas, tanto quanto a gente curtiu estar aqui. Não esquece de dar um like, se inscrever no canal no Recreio e também passar na nossa lojinha. Tem produtos super legais para sua próxima viagem. E até o próximo destino, pessoal. Essa aí é a Estação Central de Antuérpia. Um pequeno spoiler de um de nossos próximos vídeos.